A Operação Lava Jato, que investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiros do país e políticos, esteve em destaque durante todo o ano de 2015. O Brasil assistiu estarrecido à prisão de mais de 100 pessoas. Depoimentos e acordos de delação premiada revelaram o desvio de milhões de reais dos cofres públicos. Ainda em janeiro, a Operação Lava Jato levou para a prisão nomes do alto escalão da Petrobras. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Néstor Severo, foi o primeiro a ser preso. As investigações comandadas pela Justiça Federal dariam o tom das manchetes durante o ano. Estão deixando o juiz trabalhar da maneira que tem que ser, apurando a prova e dando o seu veredicto. Certo ou errado, isso depois vai ser corrigido se for o caso. O importante é que o juiz está tendo a liberdade de decidir e, com isso, dar a sua manifestação em primeiro grau. Nós não esperaríamos nada diferente dos juízes federais que são responsáveis pela Operação Lava Jato, seja em primeira instância ou em segunda instância, e também os tribunais superiores. Existe um grupo preocupado com isso, coordenado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. É a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Ações idealizadas estão sendo concretizadas aos poucos, como uma das ações trabalhadas pela AJUF para assegurar a efetividade das decisões judiciais que envolvam a perda de bens. A Justiça Federal está aí para isso, né? Não é para julgar casos pequenos, ou pequeno contrabando, pequeno crime de sonegação, não. Os grandes casos devem ser objetos de julgamento pela justiça e precisam ter juízes de coragem. O juiz, antes de tudo, ele também é um cidadão. E nós, como cidadãos, nós participamos também da vida política do Brasil, porque nós estamos inseridos dentro dela. Sendo juízes, nós também temos essa colaboração a dar para o futuro do Brasil, que é um futuro de um Brasil sem corrupção. É isso que nós almejamos. A AJUF lançou na Câmara dos Deputados a Agenda Política e Institucional da Associação. No documento, várias demandas da magistratura brasileira, não só para o judiciário, mas também para as áreas administrativa e legislativa. As opiniões dos juízes federais sobre projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. A AJUF tem participado ativamente do processo legislativo, colaborando com sugestões, ideias, opiniões dos magistrados federais a respeito de temas mais variados. E ao longo dos últimos anos, então, essa prática foi repetida e com isso a AJUF tem uma notabilidade e um conhecimento entre os deputados que tornaram esse evento muito prestigiado. Eu quero parabenizar o trabalho da magistratura brasileira, em especial da AJUF, que tem participado ativamente dentro dessa casa, que não tem se omitido, que tem colocado em pauta projetos de extrema relevância para a magistratura e para o povo brasileiro. Verificando aqui de forma breve, vejo que de fato a agenda que a AJUF traz é interessante. Traz, por exemplo, como sugestão a questão da democratização do Poder Judiciário, dentro desse item, as eleições diretas nos tribunais, um tema, portanto, muito simpático nessa casa e no conjunto da sociedade, porque ele repercute na sociedade como um todo. Não temos uma atuação meramente corporativa, a nossa atuação sempre foi e continua sendo a de buscar os maiores interesses institucionais do Brasil. Por isso que a gente conseguiu trabalhar bem em eventos ou em projetos como os da reforma do judiciário, como os de combate ao crime organizado, da informatização do processo judicial. E a gente acha que é isso que legitima a atuação dos magistrados como seres políticos que são. Mostramos a rotina do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ele vem se destacando no cenário judiciário pela implantação de práticas que facilitam a vida do cidadão que precisa da Justiça Federal. Criamos as unidades avançadas como um misto de itinerância e um local fixo para atendimento das pessoas.
E é isso que foi feito, então. Criamos esse local, esse ponto fixo de atendimento, onde todos os serviços que são prestados numa vara federal podem ser prestados. Então, aqui as pessoas fazem perícias, as pessoas fazem audiências, as pessoas podem ajuizar ações no juizado especial, né? Na hora que não precisam de advogado, elas podem fazer por atermação ou podem ajuizar através de advogado. Enfim, elas podem obter informações processuais, podem obter certidões, elas podem ter uma gama de prestação de serviços que é praticamente igual ao de uma vara federal. E, ao mesmo tempo, onde é que está a itinerância? A itinerância está nos deslocamentos que os juízes fazem periodicamente para atender na unidade avançada. Em alguns casos vão juízes e servidores, nos casos vão só o juiz. E aí, então, um misto de itinerância com ponto fixo de atendimento, sem a burocracia e sem o custo e o ônus econômico de se criar uma vara federal. As audiências de conciliação realizadas pela vara, elas contam com a participação de conciliadores. A vara tem um grupo de 36 conciliadores, todos bacharéis em direito e ligados à nossa escola, da Escola da Magistratura. Foi feito um convênio com a direção do foro, possibilitando que eles atuassem como conciliadores nas audiências. Tenho dito que a missão do judiciário é resolver conflitos. E o magistrado resolve conflitos de duas formas: ou julgando uma decisão adjudicada ou através da conciliação. Nós temos buscado dar ênfase à conciliação pela efetividade. A conciliação tem um resultado mais imediato e, obviamente, um grau de satisfação maior, né, do que a decisão adjudicada. Porque a decisão adjudicada sempre dará ganho de causa para alguém, né? Então, eu sempre brinco, o êxito é de 50% no que diz respeito a uma pesquisa de satisfação. Enquanto que a conciliação, não. A conciliação faz com que as partes resolvam o seu litígio, elas mesmas, né? É a sentença dada pelas partes.